paz do Senhor a todos, viu? Você que nos assiste pelo sistema do aplicativo do Zoom e você que nos assiste ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. E logo mais vai ser Instagram e outras redes sociais também. Amém? Sejam muito bem-vindos a todos aí. Nós vamos falar da palavra do Senhor e o tema da mensagem de hoje se chama Discernindo os propósitos de Deus, parte 3. Ok? Discernindo os propósitos de Deus, parte 3. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 119, versículo de número 27. Salmo 119, versículos 27. Glória a Deus. Vamos abrir aí, que eu vou abrir aqui. Todos acharam? Dão glória a Deus aí, com a mão, aleluia. Você que não assiste da sua casa aí pelo Facebook, pelo YouTube, Salmo 119, versículo 27, está escrito assim: Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Essa é a versão da revista e atualizada. Agora eu vou ler a versão NVI, que está um pouco mais fácil da gente entender. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Glória a Deus. Glória a Deus aí, povo de Deus. Aleluia. Amados, nós falamos duas mensagens sobre discernindo os propósitos de Deus. Falamos o parte 1 e o parte 2. E eu quero fazer uma breve recapitulação para você poder entender daquilo que nós falamos no parte 1 e no parte 2. Bom, nós vimos que Deus tem propósito para todos. Isso é algo que nós aprendemos desde o primeiro dia. E que existem tipos de propósitos. O primeiro tipo de propósito que nós falamos foi o propósito geral. Todo mundo tem um propósito geral de Deus. O que seria o propósito geral? O propósito geral seria ser um bom pai, uma boa mãe, seria ser uma boa esposa. Isso é o propósito geral. Por que geral? Porque é para todos, ok? Mas Deus também tem propósitos maiores para as nossas vidas. E esses propósitos maiores são propósitos específicos, peculiares, ligados de Deus para nós. Algo grande sobre nós, específico que cada um precisa fazer. Também nós vimos que o propósito maior na nossa vida, ele só vai ser atingido, alcançado, quando eu não engesso a minha mente. Nós falamos que muitas pessoas travam e engessam a sua mente para receber o propósito maior. Outros dizem assim: eu já estou no propósito de Deus, e se engessam para atingir algo a mais. E nós aprendemos que nós precisamos desengessar para chegarmos a propósitos maiores com Deus. Nós também vimos que cada propósito maior é vinculado a uma fase da nossa vida. A nossa vida é feita por fases, e que em cada fase há um propósito maior. E que cada uma dessas fases, que eu chamo de um processo, né? A nossa vida é um processo de transformação. Cada uma dessa fase a gente enfrenta algumas situações negativas que fazem com que a gente amadureça para o próximo. Falamos também no parte 2 que existem 3 principais coisas que impedem de alcançar o propósito. Que impedem de alcançar o propósito. São 3. A primeira, pensar que tudo o que nós estamos fazendo hoje faz parte do propósito de Deus. A segunda, achar que o propósito maior vai acontecer na nossa vida de um jeito ou de outra. Que eu tanto faz ou tanto fez, que se eu fizer alguma coisa ou se eu não fizer nada, que o propósito de Deus vai acontecer na minha vida. Isso não é verdade. E também nós entendemos e falamos que o terceiro item que impede a pessoa de alcançar o principal propósito de Deus é relacionado a achar que o propósito de Deus só vai vir quando as coisas darem certo. Ou seja, se está dando errado é porque não é o propósito de Deus. Isso não é verdade. Nós entendemos que o processo
dentro do processo, dentro de cada fase, nós vamos sim ter situações negativas, mas elas não querem dizer que nós não estamos no caminho certo, nem que estamos dentro do propósito. Bom, isso foi o que nós falamos, né? Um resumo daquilo que nós falamos. E hoje nós vamos falar do parte 3. Bom, se no parte 2 nós falamos que o que impede de atingir, de chegar no propósito maior, são 3 coisas, hoje eu quero falar o seguinte: o que é que pode nos tirar do propósito? Isso é para as pessoas que já estão no propósito, ou que estavam no propósito. Semana, né, as 2 ou 3 semanas atrás nós falamos o que impede de alcançar. Agora vamos falar que você alcançou. Vamos falar que você está vivendo o propósito maior nesse momento. Lógico que o momento seguinte sempre vai ter um maior. Mas o que pode te tirar do teu propósito? Isso é muito importante. Bom, eu quero que você entenda aí que o que pode tirar você do propósito são as necessidades, se mover em cima das necessidades. É isso que atrapalha as pessoas de viverem e de continuarem no propósito maior. Bom, deixa eu te explicar algo muito poderoso que vai mexer com a tua vida. Mas antes eu preciso que você dê um glória a Deus aí para eu tomar um copo d'água aqui. Dá um glória a Deus aí com a mãozinha aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Escutem todos e fiquem atentos. Eu quero mostrar para vocês o que significa a palavra propósito e o que significa a palavra necessidade. E a palavra propósito é muito forte. E se você prestar muita atenção nessa mensagem, eu tenho certeza que você vai colocar até o significado dessa palavra no seu status e nas suas redes sociais. Então escute isso, porque é muito mais forte do que você pensa, e isso vai te dar todo o sentido. Primeiro, propósito é aquilo que vem do céu. É algo bíblico, é algo que é eterno e que faz parte dos seus 2 principais dias da sua vida. O primeiro, o dia que você nasceu, e o segundo, o dia que você descobre o porquê você nasceu. E aí você entende que o propósito é tudo aquilo que é liberado de Deus para a tua vida. Então repete comigo assim, ó: o propósito é tudo aquilo que Deus liberou para a minha vida. Aleluia. Agora, isso ainda não é algo tão forte. Nós vamos entender o que é forte. Agora vamos lá. Propósito, a origem dessa palavra significa, agora eu vou ler. Olha o que significa: ser exprimido em um molde ou forma, a ponto de que aquilo que antes era um objeto, agora pegue o formato daquilo de que está sendo moldado. Vou repetir. Propósitos, em sua origem, significa ser exprimido em um molde ou uma forma, a ponto de que aquilo que antes era um objeto, agora pegue o formato daquilo de que está sendo moldado. Vou te dar um exemplo para você entender. Você já viu uma criancinha na praia? Quando você viu uma criancinha na praia brincando ali na areia, levanta a mão, pelo menos na TV. Levanta a sua mão aí para eu te ver. Glória a Deus. Aleluia. Bom, você já deve ter visto aquelas formas, né? Estrelinha. Imagina uma criança na praia com uma forma, e aí ela vai com toda a sua força, colocando ali, exprimindo na areia. Tem que ser com força. O que acontece com a areia? Aquela areia, ela vai ser expandida dentro do formato da estrela. E aí quando tira o formato, né, tira a estrela, a areia já não fica mais como era antes. Ela passa a ter a imagem daquilo que a moldou. Quantos estão entendendo aí? Dá um glória a Deus com a mãozinha. Aleluia. Note que para isso precisa de quê? Força. Faz assim com a tua mão, assim aí onde você estiver assistindo. Força na areia, e aí todos os cantinhos, todas as extremidades, todo aquele espaço do molde vai ser preenchido para ficar exatamente igual.
Propósito implica, queridos, resumindo aqui para você entender, em te exprimir ao ponto de não sobrar nada de que você é, para que só sobre o que você tem que ser. Propósito significa arrancar quem você era lá atrás, o teu jeito anterior, para que seja colocado em você um formato do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quantos estão entendendo? Dão glória a Deus. Aleluia. Então, amados, quando a gente fala assim, ó, Deus tem um propósito, muito mais do que uma bênção, muito mais do que algo a fazer, Ele tem algo a moldar na sua vida. Deus tem algo a exprimir na sua vida. Ele quer espremer você de uma forma, né? Como uma laranja se espreme assim. Ele quer fazer algo poderoso sobre a tua vida. E você não pode mais continuar como você era antes. Aquela areia achatada, sem forma nenhuma, agora não, agora tem uma forma. E você pode reparar que aquela criança vai dizer assim, ó, ninguém pode pisar aqui. Por quê? Porque ela teve um trabalho para moldar aqui. Isso é propósito, ok? Todos entenderam? Bom, agora o que é necessidade? Necessidade, ela é raiz adâmica. O que significa isso? Vem de Adão. Depois que o Adão pecou, o que acontece? O Adão, ele simplesmente, a queda, né, com o pecado, ele foi expulso. E aí, simplesmente, ele precisou se mover por necessidade. O que significa isso? Agora tem que trabalhar, agora tem que suar, né, a camisa para ganhar o ganha-pão. Agora, simplesmente, ele tem que ficar todos os dias ali, né, segunda a sábado, vamos falar nos nossos dias. E a palavra de Deus diz que o trabalho dele, o pão dele, ele teria de consumir com um trabalho penoso. Ainda fala de abrolho. E isso, querido, prejudicou, ferrou toda a vida do Adão, e que agora ele não vai mais ter só o pão por causa do relacionamento com Deus. Não, ele vai precisar trabalhar, e aí entrou a necessidade. Então fala para quem está do seu lado assim, ó, a culpa de você trabalhar é do Adão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Né? O Adão tem culpa nisso. Então nós temos que entender o que é isso. E a partir de então, todo ser humano, ele passou a precisar de ter que trabalhar por conta da necessidade. Agora, olha só que interessante, queridos. Entendemos o que é propósito e entendemos o que é necessidade. Propósito é algo do céu, bíblico e eterno que nos molda. Necessidade é aquilo que é do homem dessa terra. Eu quero te fazer uma pergunta. Agora nós vamos entrar na mensagem, porque até aqui foi apenas uma introdução. Quero te fazer uma pergunta para você. Você se move na sua vida por propósito ou você se move por necessidade? Você é uma pessoa que antes de tomar uma decisão na sua vida, você pensa no propósito de Deus? Ou você é uma pessoa que se move pensando nas coisas que você precisa? Ou seja, nas suas necessidades? Essa é uma pergunta. Fala para quem está do seu lado assim, ó, e você? Necessidade ou propósito? Diga para quem está do seu lado. Diga isso aí para quem está do seu lado. Isso, necessidade ou propósito? Agora, queridos, deixa eu te explicar algo para você poder entender. Se você se move por propósito, Deus supre as tuas necessidades. Agora, se você se move por necessidade, uma hora você vai perder o propósito. E é essa a grande preocupação e é o teor dessa mensagem. O que pode tirar alguém do propósito de Deus? Chama-se necessidade. Sabe qual é o poder do propósito? O propósito tem um poder. Sabe qual que é o poder do propósito? Necessidades supridas de forma sobrenatural. Você sabe qual que é o poder da necessidade? Uma hora ela rouba a necessidade, o propósito das pessoas. Então, repetindo, o propósito, ele tem o poder de suprir as necessidades de forma sobrenatural. Mas as necessidades têm o poder de tirar o propósito da vida das pessoas. Então, tome cuidado. Quantos aqui entendem que Deus tem um propósito sobre a sua vida? Que levanta a mão. Fala para quem está do seu lado aí. Você crê que Deus tem um propósito sobre a tua vida? Você crê nisso? Se Deus tem um propósito sobre a tua vida, querido, então você precisa ficar esperto com as necessidades.
Porque se você se mover em cima das necessidades, você sai do propósito. Deixa eu pedir para que você abra um texto da sua Bíblia comigo. Por favor, abra em Levítico, capítulo 25. Todos abrindo a palavra de Deus, você vai entender algo poderoso sobre a sua vida. Levítico, capítulo 25. Antigo Testamento. Versículo de número 2. Quantos acharam aí? Dão glória a Deus. Levítico 25, 2. Se você não souber, você pode ir no índice da sua Bíblia e procurar, e você vai ver uma página. Você vai olhar assim, você vai ver uma página. Levítico 25, versículo 2. Todos acharam? Amém? Bom, vamos lá. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra, olha aí, quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Ou algumas Bíblias, né? Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás vinha. Versículo 5. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as tuas uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Glória a Deus. Então repete comigo assim, ó. A cada 6 anos, no 7º, a terra tem que descansar. Quantos entenderam isso? Você sabe quem que falou isso? Foi Deus. Deus falou que a terra teria propósito. Você já parou para pensar que se a terra tem propósito, que dirá você? Fala para quem está do seu lado assim, ó, se a terra tem propósito, você também tem. Aleluia. Agora vamos para o versículo 20. Olha o versículo 20. Não fecha a tua Bíblia não. Se disserdes: que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis, e comereis da colheita anterior, até o ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Amém? Todos entenderam aqui? Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Você sabe o que Deus falou, querido? Que Ele tinha um propósito para a terra prometida. Deixar a terra descansar de 7 em 7 anos. Era o ano sabático para a terra. Isso se chama Shemitah. É o ano sabático, de 7 em 7 anos. Esse foi o propósito de Deus, ok? Agora, o que aconteceu com o povo? A Bíblia diz que o povo, olha aqui para mim, entrou na terra prometida. E eles já sabiam que quando entrasse na terra prometida, tinha que cumprir o propósito de Deus. Viver o propósito de Deus. Só que esse propósito de Deus que eles viveram, eles simplesmente quebraram o propósito. Eles não cumpriram o propósito. Por quê? Por causa da necessidade. O que Deus falou aqui? Deus falou que no 6º ano, Ele iria mandar uma colheita triplicada. Por quê?
para viver no sétimo, para viver no oitavo e até um pouco do nono. Quer dizer que o sexto ano é considerado o ano do sobrenatural, porque eles vão colher 3 vezes mais. E no sétimo ano não era para plantar, esse era o propósito de Deus. Mas o que é que eles fizeram? Eles plantaram. É mais ou menos assim, no sexto ano veio aquela colheita gorda. Aí ao invés deles guardarem para o sétimo e para o oitavo, por que para o oitavo? Só para você entender. Se no sétimo eu não posso plantar, com o que eu vou comer no oitavo? Com uma parte do sexto. E se eu vou plantar só no oitavo, só no nono que eu vou conseguir ter comida. Então Deus ia mandar 3 vezes mais para comer no sétimo, no oitavo e até no nono. Ou seja, Deus não ia deixar faltar nada. Aqui o texto está dizendo o seguinte: no sexto ano Deus ia mandar a provisão, o suprimento para que as necessidades fossem saciadas. Só que o povo de Deus simplesmente não entendeu isso. Por que Deus estabeleceu esse descanso no sétimo ano? Para que você entenda, para que o povo aprendesse a confiar em Deus. Eu não vou plantar, eu vou confiar em Deus. Esse ano sabático foi criado para a confiança entre Deus e o homem. Aí, esse povo entrou na terra prometida. Agora, pasmem vocês. Agora que vocês vão ficar pasmos. Eles não respeitaram o propósito de Deus por 490 anos. Repete comigo, 490 anos. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado assim, ó, 490 anos. Por quê? No sexto ano vinha a colheita boa, o que eles falavam? Agora que nós vamos trabalhar. Não vamos perder tempo não. Vamos trabalhar. Por quê? Por causa da necessidade. Lembra que eu falei que a necessidade, ela rouba do homem o propósito? Você precisa entender isso. Cuidado para que você não se mova em cima de necessidades e deixe o propósito de Deus. Aí, querido, 490 anos desrespeitando o propósito de Deus. Aí olha o que aconteceu. 490 você divide por 7. 490 dividido por 7 dá 70 anos. Ou seja, nesse período de 490 anos, a terra ficou 70 anos sem descanso. E o que acontece? Esse povo desrespeitou o propósito do Senhor. E olha o que aconteceu. Levítico capítulo 26. Abra sua Bíblia aí. Levítico capítulo 26. Não fecha a Bíblia não, porque nós vamos ter alguns textos. Levítico 26, versículo de número 14. Olha que tremendo. Versículo 14. Olha o que está escrito. Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes estes mandamentos, aí agora, ele falou que se não ouvir, olha o que acontece se não ouvir. Mas se não ouvirdes e não cumprirdes esses mandamentos, o que vai acontecer? Vamos para o 33 agora, versículo 33. Capítulo 26, igualzinho, capítulo não muda, capítulo 26, versículo 33. Olha o que falou Deus se o povo não escutasse ele, não obedecesse o propósito. Versículo 33. Olha o que está escrito. Espalhar-vos-ei. Deus diz que vai esparramar o povo. Vai tirar da promessa, vai tirar da terra prometida. Espalhar-vos-ei por entre as nações. E desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Agora olha o 34. Então a terra folgará nos seus sábados, ou seja, cada 7 anos, ela vai ter folga, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Olha onde o povo vai ficar, na terra dos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Agora olha o 35. Todos os dias da assolação descansará,
porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Olha para cá agora, aleluia. Glória a Deus. Estou vendo vocês aí, dá um glória a Deus aí. Povo de Deus, povo bonito. Aleluia. O que acontece que Deus falou? Deus falou o seguinte: trabalha 6 anos, no 7º deixa a terra descansar. Se você não ouvir esse propósito, eu vou tomar a terra de vocês. Eu vou mandar vocês para um povo inimigo. E a terra vai descansar. E eu falei muito bem para vocês que o povo não respeitou nada. Não respeitou 490 anos. Fala para quem está do seu lado assim, ó, sabe o que acontece com quem não respeita o propósito de Deus? Aleluia, diga isso. Sabe o que acontece com quem não respeita o propósito de Deus? Quantos querem saber? Dá um glória a Deus aí. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Olha o que aconteceu. 2 Crônicas, capítulo 36. É Antigo Testamento. Segundo Crônicas 36. Glória a Deus. Versículo 21. Todos acharam? Olha o que está escrito em 2 Crônicas 36, 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprisse. A terra descansou ou não descansou? Descansou ou não descansou? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e agora Deus vai começar a falar no seu coração. O que Deus teve que fazer para deixar a terra descansar? Deus teve que fazer esse povo ser escravizado na Babilônia. Deus levantou um povo na Babilônia. Sabe para quê? Para ir lá, tomar esse povo e levar para a Babilônia para eles serem escravos, porque Deus já tinha avisado. O que Deus falou? Deus falou que se não respeitasse o propósito que ele tinha para a terra, que ele ia fazer os inimigos buscar o povo, e o povo de Deus ia ser escravo do inimigo. Isso é o que acontece com quem não respeita o propósito de Deus. Acaba sendo escravo do inimigo. Quantos estão entendendo? Você está me entendendo? Amados, tinha um propósito aqui. Não poderia ser ferido o propósito de modo algum. 70 anos, é só pegar 490 dividido por 7, dá 70. Agora, olha como que é interessante. Olha o que aconteceu com esse povo aqui, que às vezes não acontece com você. Eu sei que não acontece com você. Você sabe que Deus tem na palavra o seguinte: se você não fizer isso, não vai vir bênção. E se você fizer aquilo, vai vir o castigo. Só que a gente é ousado. Às vezes a gente fala assim, vamos ver se vai acontecer. Olha o que aconteceu com esse povo. 6 anos trabalharam, no 7º trabalharam, no 8º ano eles ficaram morrendo de medo. Será que Deus vai me pegar? Será que a mão de Deus vai pesar? Não aconteceu nada no 8º ano. Aí você sabe o que aconteceu? Aí eles falaram assim, Deus não vai fazer nada com nós não, então vamos lá trabalhar. Por que eles trabalharam? Porque eles ficaram gananciosos e olharam somente para as necessidades. Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito. Se você crê que Deus tem um propósito na tua vida, não se move em cima das necessidades jamais, porque as necessidades podem tirar você do propósito de Deus. Esse povo aqui perdeu a promessa. Esse povo por anos ficou aqui, lutando, orando. Cadê a terra prometida? Cadê a terra prometida? Cadê a terra prometida? Quando Deus coloca você na terra prometida, trabalhe 6 dias, 6 anos. No 7º descansa. É o ano sabático da terra. Ela precisa descansar. Às vezes a gente pensa assim, eu nem dizimei e a mão de Deus não pesou.
o devorador não entrou na minha vida, não aconteceu nada na minha vida. E aí a gente acha que a palavra de Deus não vai se cumprir. Esse povo ficou 20 anos, 50 anos, 100 anos, sem punição nenhuma de Deus. E aí o povo está lá, a palavra não vai se cumprir, não vai acontecer nada não. Não precisa, não, vamos só atrás da nossa necessidade, vamos ver o nosso lado, vamos ver nossas coisas, deixa o ministério para depois, deixa a igreja para depois, deixa o reino de Deus para depois. E o que vai acontecendo? Vai simplesmente acontecendo que a gente vai colocando a necessidade em primeiro lugar, necessidade em primeiro lugar. Hoje eu vou trabalhar, hoje eu preciso disso, eu tenho que pagar a conta, e colocamos as necessidades sempre em primeiro lugar. O que acontece? Aguarde que uma hora Deus tira a promessa da nossa vida, queridos. Esse texto é uma palavra forte, mas se você tem promessa, você precisa saber o que pode tirar você das promessas, o que pode tirar você dos propósitos. Querido, se isso, eu sei que você tem conta, eu sei que as tuas necessidades é pagar conta, que você quer crescer, que você quer suprir as necessidades da tua família, você quer comprar, você quer evoluir, você quer passear, você quer descansar, você quer comprar o melhor para você, o melhor para a tua família, mas cuidado, que as necessidades vão roubar você do propósito de Deus. Vigia. Essa palavra aqui hoje, olha o tema, discernindo os propósitos de Deus, parte 3. Você tem que discernir que as necessidades, elas precisam ser supridas sim, mas se você não tomar cuidado, você perde o propósito, querido. Nós temos que ficar atento, muito cuidado. Não pense que não aconteceu nada, que não vai acontecer, não. Vai acontecer. Vai acontecer. Aquilo que hoje é bênção, a terra prometida era uma bênção. Aquilo que hoje é necessidade para a tua vida, se a gente não tem um propósito, o que Deus está falando? O que Deus está falando? Eu estou te dando uma terra prometida, mas não é só dinheiro, não é só bens materiais, não é só a tua parte. Para um pouco, confia em mim, descanse em Deus. Você sabe por que tem o ano sabático? Para você pegar e adorar mais a Deus, buscar mais a Deus, para o povo buscar mais a presença de Deus. Você sabe o que Deus quer fazer? Trazer um equilíbrio. Não é só buscar os nossos interesses, mas também buscar algo que é do reino, que é propósito. Você lembra o significado da palavra propósito, que eu falei no início? É uma forma. Quem vive só na necessidade não está sendo formado à imagem de Cristo. Quando eu estou no propósito de Deus, eu estou sendo formado, moldado em Jesus Cristo. É muito importante você entender isso. Querido, presta atenção, temos que ficar atento com os propósitos. Hoje você está numa célula, o propósito de Deus é você lutar para aquela célula. Hoje você está no discipulado, o teu propósito é estar lá. Às vezes a gente pensa assim, preciso pagar a conta, vou ter que trabalhar mais, vou ter que abrir mão disso, vou ter que parar com o discipulado, vou ter que parar com o louvor, vou ter que parar com isso. Querido, cuidado que as necessidades, elas vão tirar a gente do propósito. E aí, você sabe o que vai acontecer com aquela estrelinha que uma criança fez na areia do mar? Vai vir alguém, vai chutar tudo e você perde a imagem daquele que está te formando. Nós não podemos perder a imagem de quem está nos formando. Deixa eu te explicar algumas histórias para você entender, para alimentar a sua fé. Porque agora você entendeu o que Deus quer. Nós não vamos trabalhar em cima da necessidade, nós vamos trabalhar em cima do propósito. Deixa eu te contar algumas histórias rápido para você poder entender. Você já ouviu a passagem de Mateus 4, que Jesus foi tentado no deserto? Quantos já ouviram essa mensagem de Mateus 4, que Jesus foi tentado no deserto, ficou 40 dias e 40 noites? Você sabe qual que era o propósito de Jesus naquele momento? Ficar sem comer. A Bíblia diz no versículo 2 que Jesus teve fome. O que significa a palavra fome? Necessidade. O que é o jejum? Propósito. O que é fome? Necessidade. Agora, pensa comigo. O inimigo, como que ele tira as pessoas do propósito de Deus? Ele chega e diz assim para a pessoa assim, você está com fome, Jesus? Se você transformar essas pedras em pães, você pode comer. Se você for o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aonde foi que o diabo tentou Jesus? Na necessidade. Então, queridos, aí Jesus simplesmente diz assim, eu não estou aqui por necessidade, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que significa isso? Eu não ando em cima de necessidade, eu ando em cima de propósito. Quantos andam em cima de propósito? Dão glória a Deus. Aleluia. Querido, então se você anda em cima de propósito, fica firme no teu propósito. Fica firme. Eu estava num jejum bravo, mas estou numa necessidade. Não.
Vou te contar outra história que tem a ver propósito versus necessidade. A palavra de Deus diz que Jesus estava reunido com os seus discípulos. Essa daqui, olha Deus, essa é para quebrar tudo mesmo. Ô glória! Agora você vai ver. Jesus chega e ele pega e diz assim para os discípulos: eu tenho que ir para Jerusalém, porque eu vou ter que sofrer, eu vou ter que morrer, eu vou ter que padecer. Aí os discípulos se assustam. Pedro, olha o que Pedro diz, agora, hein? De maneira alguma, jamais eu vou deixar que o Senhor vai morrer. O que Jesus virou para o Pedro e falou? Arreda-te de mim, Satanás. Olha o que Jesus diz. Arreda-te de mim, Satanás. Isso é forte. Você sabe o que acontece, querido? Pedro, ele estava olhando a parte do sofrimento de Jesus. Jesus falou que ele ia sofrer. Jesus falou que ele ia apanhar, que ele ia ser castigado, que ele ia ser entregue na mão dos homens e que ele ia morrer. O que Pedro fez? Olhou o propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Não era ir para a cruz? O propósito de Jesus era ir para a cruz. Morrer para poder salvar os gentios. Jesus precisava morrer. Esse é o propósito. Morrer para salvar os gentios. Mas Pedro olha a necessidade. Imagina, tadinho de Jesus, eu não vou aceitar isso não. Aí Pedro libera uma frase, eu vou chegar aqui o que vai escandalizar agora. Pedro libera uma frase dizendo assim: de modo nenhum deixarei isso acontecer. A palavra de Pedro é 100% recheada de quê? Necessidade no bem-estar de Jesus. Pedro estava preocupando com o bem-estar de Jesus, só que é o seguinte: o bem-estar de Jesus não tinha nada a ver com o propósito. O propósito tinha a ver com morrer. E quem era Pedro? Pedro era alguém que era íntimo de Jesus. Ele estava entre os 3 principais discípulos. Agora, você já parou para pensar que dentre os 3 mais íntimos, Jesus falou que era o que estava com Satanás? Agora eu vou te falar um outro contraste. Agora vai juntar o que eu estou falando de Pedro. Agora escandaliza mesmo. Você já ouviu falar do homem chamado Judas? Dá um glória a Deus aí. Gente boa ou foi gente ruim? Vamos ver, faz assim, gente boa ou gente ruim? O que ele foi? Ele foi gente boa ou foi gente ruim? Faz assim com a mão. Foi gente ruim. Olha o que Jesus Cristo falou para Judas. Judas traiu ele. Você lembra disso? Judas traiu ele. Judas está chegando com os religiosos e com os soldados para prender Jesus e dar um beijo em Jesus. Aí, olha só que interessante. Você sabe o que Jesus falou para ele? Jesus disse amigo. Vou repetir. O traidor, que não tinha muita intimidade, que foi trair Jesus, ele chamou de amigo. E o amigo, ele chamou de Satanás. Não está trocado aí não? Você não acha que está trocado os papéis? Você não acha que está trocado? Agora, é por isso que eu falei que para mim essa palavra é a mais profunda para você poder entender no teu coração. Por que Jesus Cristo pegou o amigo e chamou de Satanás? E por que ele pegou o inimigo, que eu não posso dizer que ele era inimigo, não era inimigo, mas era o traidor? Por que ele chama o traidor de amigo? Quantos querem saber aí? Ó? Só os que levantam a mão. Eu imagino que você está pelo Facebook, você está levantando sua mão, que você quer saber. Eu vou te falar por que Jesus chamou Judas de amigo. Porque quando Judas chega e traz Jesus e entrega ele aos soldados, Judas está contribuindo para o propósito. O propósito de Jesus não era morrer? Sim ou não? O propósito de Jesus não era ir para a cruz? Sim ou não? O Judas, ele não atrapalhou o propósito. Ele acaba de entregar Jesus para quem vai matar ele. Judas está contribuindo para o propósito. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que quem contribui para o teu propósito é amigo, e quem te tira do propósito é Satanás. Muitas vezes o diabo coloca pessoas muito íntimas de nossa vida, como Pedro. Pedro era um dos íntimos, só que muitas vezes esses que são amigos, chegam para a gente para falar assim: você tem que descansar mais, você tem que dar um tempo da igreja, tudo da igreja. Ele não sabe o propósito que Deus está fazendo na tua vida. Ele não sabe a forma que Deus está espremendo em você.
Ele não sabe onde Deus quer te levar, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para você. Aprenda isso, porque isso é forte, querido. O que te impulsiona ao propósito é amigo. Posso te falar uma coisa? As pessoas que entram na tua vida para pegar no seu pé, para ser pedra no teu sapato, elas estão te proporcionando você a ser moldado ao caráter de Jesus Cristo. As pessoas que só sabem falar assim para você, tudo tá bom, tudo que você faz beleza, essas pessoas podem ser pessoas que o diabo pode usar elas para fazer você enxergar necessidade. Então, amados, olha o que Pedro fez. Pedro olhou o bem-estar. E o bem-estar é ligado ao quê? À parte da necessidade. Eu vou ler uma frase que eu tenho aqui, para você poder entender. Todo propósito, para você cumprir, tem propósito que para você cumprir ele, vai exigir conflito e confronto. Você pensa que Deus colocou você no propósito que você não vai ter conflito, que você não vai ter confronto. Jesus, o propósito dele era ir para a cruz. Quantos aqui já ouviram falar que ele não queria ter morrido na cruz? Que ele suou gota de sangue? Que ele falou para Deus assim, seja feita a tua vontade, não a minha. Foi um conflito isso, foi ou não foi? Foi um confronto, foi ou não foi? Você acha que é só você que às vezes que para cumprir o teu propósito sente conflito? Tem confronto? Não. Tem propósito que Deus permite a gente ser confrontado, viver conflito. Agora escute isso. Esses propósitos que nos forçam, nos impulsionam, nos empurram para a gente ser confrontado, como esse de Jesus, esses propósitos aí, eles vão elevar o nosso nível espiritual. Para você cumprir esse tipo de propósito, quero te dar uma receita. Você vai ter que falar não para a paz da alma. Você sabia que tem muita gente buscando a paz da alma? Você conhece pessoas que estão buscando paz da alma? Posso te falar uma coisa? Tem pessoas que para cumprir o propósito de Deus, não vai conseguir ter paz na alma. Vai ter paz no espírito. Porque, queridos, vou te falar uma coisa. O que tem de gente, escuta isso. O que tem de gente que no meio do caminho parou, gente com propósito, gente que estava servindo a Deus, gente que tinha colocado a mão no arado, parou. Parou por quê? Por causa de conflito, por causa de problema, por causa de ministério que deu problema, por causa de confronto. Só que não entenderam que aquele confronto não era para eles terem parado. Era simplesmente para eles falar o seguinte: opa, eu vou continuar no propósito. Sabe, queridos, muitas vezes você vai ter que olhar para a tua alma e você vai falar assim para a tua alma assim, ó, alma, fica quieta. Tem muita gente que parou no meio do caminho e diz assim, eu estava ficando louco, eu estava ficando sem paz. Quem foi que disse que cumprir o propósito de Deus te dá paz? Ela só dá paz no espírito. Posso te falar? As pessoas que pararam no meio do propósito, elas não estão com paz hoje. Posso te garantir, elas não estão com paz. Sabe o que acontece? Elas vão ter paz na alma, porque pararam, não tem mais o conflito. Mas lá no espírito, Deus ainda sopra. Eu queria você, eu não queria que você tivesse parado, eu quero você, você tem que voltar. Eu já afastei do caminho do Senhor. E eu sabia que Deus tinha propósito. Eu achei que se eu parasse, eu ia ter paz. Sim, eu tive na alma, mas não tive no espírito. Eu posso te falar uma coisa, estar vinculado ao propósito de Deus, a gente às vezes vai ter que enfrentar propósitos difíceis como esse do Senhor Jesus. Só que é o seguinte, eu vou sofrer na minha alma talvez. Nem todo propósito a gente sofre na alma. Então não se avalie como falando assim, ai, estou perdendo a paz. Perdendo a paz aonde? Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem um propósito para o teu coração. Deus tem algo para fazer na tua vida. Paz, as pessoas vão perder quando elas chegarem no inferno. Aí elas vão ver o que é falta de paz. E não é por um dia, não é por um ano, não é por um mês. É pela vida eterna, pela eternidade. Querido, não deixa a necessidade falar mais alto. Ah, eu estou precisando parar porque a minha necessidade no momento é ter paz. Não, você está no propósito. Faz como Jesus, vai orar. Deus, eu estou sem paz na minha alma. Mas eu sei que se eu cumprir o propósito, eu terei paz no espírito. E essa paz no espírito é o que define tudo, querido. Amados, vou te falar pessoas na Bíblia que por causa da necessidade perdeu o propósito. Vou te falar pessoas na Bíblia. A palavra de Deus diz no livro de Ruth que houve uma fome na terra. E Elimeleque, marido de Ruth, simplesmente olhou a fome. O que é fome? É uma crise.
E ele pensou o seguinte: vamos mudar dessa terra e vamos para uma outra terra, vamos mudar de cidade. Só que a cidade que ele queria ir era uma cidade de povo sem Deus, um povo que não tinha nada compromisso com Deus e que não era o povo que era o povo escolhido de Deus. Só que a terra que ele queria ir era uma terra que estava o quê? Dando dinheiro. E a decisão dele ter mudado de cidade foi em prol do dinheiro, foi com base na necessidade. E o que tem de gente que muda de cidade, porque eu vou mudar dessa cidade, porque eu quero ir para a cidade tal, porque lá dá muito dinheiro. Às vezes lá é uma terra, irmãos, que a opressão é maior. Você que entende o mundo espiritual sabe que eu estou falando que é opressão. Às vezes muita gente não vê o lado espiritual. Às vezes Deus está usando aqui, ou aonde você estiver assistindo, e você quer mudar de cidade. E aí o propósito fica de lado. Não, minha família é em primeiro lugar. Você acha que realmente, se você estiver no propósito de Deus, Deus não vai suprir as necessidades da tua família? Se você andar no propósito, se você só andar nas necessidades, então também não é garantia. Você sabe o que aconteceu com Elimeleque? Ele foi. Ele orou a Deus? Não, ele foi. Por quê? Porque a necessidade falou mais alto. Chegou lá, passou um tempo, ele começou a prosperar. Só que em pouco tempo ele morreu e os 2 filhos morreram. O que aconteceu? Perdeu. Gente, nós não vimos o texto aqui da terra, que o povo ganhou a terra prometida, mas não respeitou o propósito e perdeu a terra? Perdeu, foi ser escravo na Babilônia. Perderam a terra. Então Elimeleque sai do propósito. O que acontece? Perda. Aprenda uma coisa. Se você está vivendo o propósito de Deus hoje, está buscando a Deus, está orando, está lendo a Bíblia, você está adorando ao Senhor, está servindo a Ele, você está no propósito. Glória a Deus pela tua vida. Não sai do propósito. E principalmente não deixa a necessidade de falar mais alto. O que tem de serviço que aparece para as pessoas, olha, ei, apareceu um serviço, opa, estou desempregado. Trabalhar onde? Trabalhar num lugar que você não pode ir na igreja mais. Você acha que isso aí é propósito de Deus? Mas vai pagar minhas contas. Você anda por necessidade ou você anda por propósito? Falaram lá na firma que o funcionário que trabalhar no domingo vai pagar 3 vezes mais. Vixe, eu vou lavar a alma, como muitos dizem, vou lavar a égua. Aí o que acontece? Você chega às 6 horas da tarde, o culto é às 7, aí você falta do culto. Aí você não assiste a palavra. Deus vai entender. Ou seja, você se moveu não porque tinha um propósito, você se moveu porque era necessidade. Você tem que se mover em cima de propósito. O que adiantou para Elimeleque? Ele morreu, os 2 filhos morreram. Sobrou só a mulher. Agora, nem todo mundo que muda de cidade está fora do propósito, viu gente? Não vamos levar para o extremo. A Bíblia diz no 1 Reis 17 que Elias vivia num lugar que ele era alimentado por animais que traziam comida para ele. E aí Deus falou para ele assim, muda, vai para uma outra terra. Ele mudou, mas ele não mudou porque estava faltando comida. Não, ele era alimentado por animais. Corvos traziam carne para ele comer. Só que ele mudou porque tinha um propósito. A terra que ele mudou foi a terra da viúva. Quantos já ouviram falar daquela viúva que só tinha um pouquinho de farinha, que tinha que fazer e ela e o filho dela ia morrer? Quantos já ouviram essa passagem aí? Dão glória a Deus. O profeta chegou lá naquela terra e disse assim, faz o bolo que eu vou comer primeiro. O que sobrar, ela foi, fez o bolo, ele comeu. Aí o que aconteceu? Depois disso veio o milagre. Qual foi o milagre? O profeta disse, jamais vai faltar farinha nem comida na tua casa. Por quê? Porque tinha um propósito. Elias só saiu de lá porque tinha um propósito. Então, há sim pessoas que mudam com propósito. Agora eu te faço uma pergunta. Se você estiver pensando, você que está me escutando aí, me assistindo, você que está pensando em mudar de cidade, o propósito é o reino ou é necessidade? O que está te fazendo você querer mudar? Se for necessidade, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o reino de Deus é em primeiro lugar. A gente tem que ficar atento a isso, queridos. Eu quero te dar o último exemplo para você entender o que é perder o propósito por causa de necessidade. E esse é fortíssimo. Tanto quanto de Pedro com Judas. Esse contraste que Judas e Pedro. O traidor é chamado de amigo e o amigo é chamado de Satanás. Olha o contexto. A palavra de Deus diz sobre um homem chamado Ezequias. A Bíblia diz que ele estava doente e a enfermidade dele era uma enfermidade de morte. Não sei qual era. Aí a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 38, que Isaías recebe uma ordem de Deus para Deus ir na casa dele. Ele bate na porta
a família atende, ele vai lá falar com o Ezequias, e o Ezequias ouve o propósito. Olha o que Deus diz: Ezequias, põe em ordem a tua casa. Qual era o propósito de Deus? Repete comigo. O propósito de Deus era pôr em ordem a sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Nessa hora os maridos devem estar falando assim: fala, Jeová, fala, Deus. Fala, Senhor, com a minha esposa agora, Senhor. Fala, Deus. Aleluia, Senhor. Essa palavra é para minha esposa. Fala, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, põe em ordem a tua casa. Só isso? Não. Olha o que Deus falou. Põe em ordem a tua casa que você vai morrer. Opa! Morrer. Quem gostaria de viver esse propósito? Deus chegar e revelar, ó, propósito para você que você vai morrer. Arruma a tua casa que você vai morrer. É um propósito bom para se viver? Você gostaria de receber um propósito como esse? Claro que não, né, gente? Estou vendo o rostinho de vocês aí. Hã? Tem uns que já estão fazendo assim, já está amarrado em nome de Jesus. Hã? Tem uns que já estão fazendo assim, né? Ó, bate na madeira aí, pastor. Bate na madeira aí, pastor. E aí o que acontece? Não quero esse propósito para minha vida, não. Você sabe o que Ezequias fez? Ele estava deitado na cama. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, chorou muito, e ele fez uma oração. Sabe qual foi a oração de Ezequias? Senhor, lembra o tanto que eu te servi, lembra o tanto de coisa boa que eu fiz, lembra que eu fui um rei bom, lembra disso, não me deixa morrer não. Qual foi o peso que Ezequias colocou na oração? Necessidade. Se Deus tem um propósito que é para morrer, irmão, fala para quem está do seu lado assim, se Deus tem um propósito que é para morrer, Ele sabe o que está fazendo. É difícil ouvir isso, não é verdade? É difícil ouvir isso. Agora, olha só, Ezequias orou a Deus e pediu para viver mais. Era o propósito de Deus ou era a vontade de Ezequias? Responde aí você mesmo. Era a vontade de Deus, era o propósito de Deus ou era a necessidade de Ezequias? Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Tá bom, Ezequias, vou te dar mais 15 anos. Não era o propósito de Deus. Era a necessidade dele, porque ele era rei. Aí o que aconteceu nesses 15 anos? Foi a pior coisa do mundo ele ter pedido para viver. Você sabe o que aconteceu nesses 15 anos? Eu vou te falar o que aconteceu nesses 15 anos. A Bíblia diz que ele construiu cidades, que ele ficou tão rico, tão próspero, tão cheio de dinheiro. O que significa isso? Necessidade. Que ele criou lugares para o rebanho dele guardar. A Bíblia diz, em o texto aqui, em 2 Reis e Crônicas, 2 Crônicas, a Bíblia diz que ele guardava, ele construiu depósitos para guardar ouro. Não é aquele paninho que você tem lá guardado de bijuteria, que você tem aquele trem amarrado lá, não, com 2 joias banhadas a ouro, não, aquele trenzinho de marfim, de camurça, aquele trem amarradinho lá, desse tamanhozinho, não. Ele tinha, queridos, depósitos, construiu depósitos no plural, só para guardar o ouro. Imagina se ele não foi rico. Aí você pode falar assim, aê pastor, então valeu a pena a necessidade dele. Só que aí, você sabe o que acontece? A Babilônia, de novo a Babilônia chegou para ver a grandeza de Ezequias. E a Bíblia diz assim, que Deus se retirou do coração da vida de Ezequias para testar ele. Vou repetir, Deus se retirou da vida de Ezequias para testar. Testar por quê? Porque veio um monte de gente de fora para olhar o que ele tinha construído. Aí você sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Que ele teve orgulho no coração. Eu sou isso, conquistei isso, olha a minha casa, porcelanato, casa de 2 andares, eu tenho 5 carros, tenho um avião, tem isso. Ele se ensoberbeceu, ele teve orgulho, ou seja, antes ele tivesse no propósito morrido, porque o fim da vida dele foi ruim. Às vezes a gente quer
orar em cima das nossas necessidades. Tudo isso, sabe por quê? Porque Ezequias, ele simplesmente orou em cima da necessidade dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. As tuas orações é mais relacionada às tuas necessidades ou as tuas orações é mais relacionada ao propósito de Deus? Pense nisso. Deixa Deus falar com você. Pergunta para quem está do seu lado assim, ó, quando você ora mais pensando e pedindo em cima das suas necessidades ou em cima dos propósitos de Deus? Quantos estão me entendendo? Não, glória a Deus aí. Você está entendendo, gente? Cuidado com as orações, viu? Agora você podia falar assim, pastor, então por que Deus permitiu ele viver mais 15 anos? Eu quero te falar uma coisa, porque Deus permite escutar e atender oração voltada para a necessidade. A partir de hoje, levanta a sua mão aí em nome de Jesus onde você estiver. A partir de hoje você vai falar assim, Deus, pode falar comigo assim, ó, Deus, eu quero orar, primeiramente, para viver os teus propósitos. Amém, querido? Às vezes você ora pedindo necessidades, expondo as suas necessidades, Deus te atende. Aí você fala assim, ó, foi Deus que me deu. Olha, Deus atendeu. Será que era a vontade de Deus? Será que era o propósito de Deus? Nós estamos vendo aqui que Deus não somente ouve orações que tem a ver com propósito, mas também com necessidade. Segundo Reis 20, diz que ele se ensoberbeceu, ficou orgulhoso, achou que estava bom demais. Ou seja, Deus tinha razão em dizer para ele que ele tinha que morrer. Só que ele não aceitou o propósito de Deus. Quero te falar algo no teu espírito hoje, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo aí agora, em nome de Jesus. Você que de repente foge do propósito de Deus. O propósito de Deus é o melhor lugar para a tua vida. É o melhor lugar para a tua vida. Ainda que o propósito de Deus seja, você vai morrer. Você tem que confiar em Deus. Deus supre necessidade quando a gente está vivendo o propósito. Quero te contar uma história minha. Uma história minha para você entender. Eu estava em Olímpia. Eu era pastor na cidade de Bebedouro e na cidade de Tanabi, morando em Olímpia. E Deus falou no meu espírito que era para eu mudar para uma cidade e abrir mais uma igreja. E eu tinha um dinheiro guardado e minha esposa e eu, nós estávamos orando para nós ver qual que era o propósito maior para aquela época. E aí nós começamos a orar e pedir um direcionamento. E aí qual foi a primeira preocupação nossa? Nosso filho está na escola em Olímpia. Eu tenho um trabalho que eu ganho, que é o sustento da minha casa, que é a minha necessidade, é em Olímpia. Se eu for mudar para Rio Preto, por exemplo, lá eu não tenho trabalho. Quem que vai me sustentar? Necessidade. Aí, minha esposa pensou assim, nós temos um valor em dinheiro. O que a gente pode fazer? A gente primeiro precisa ver, de repente, esse dinheiro dá para a gente viver alguns meses. Mas depois, a gente vai ter que ver alguma coisa. E eu e ela começamos a conversar sobre o que fazer, se mudaríamos ou não. Aí simplesmente, ela estava lá, dizendo assim, porque não tem escola, nós temos casa própria aqui em Olímpia, lá em Rio Preto não tem, é escola, é moradia, é trabalho, é dinheiro, não sei o quê. E aí ela colocou uma condição para mim, no nosso diálogo, dizendo que se nós viéssemos para cá, não era para nós mexer naquele dinheiro, que era para servir de garantia, já que nós iríamos vir para cá. Aí nós fomos para o Imersão em Barretos. E lá o apóstolo Géser ministrou uma palavra. E no meio da palavra ele começou a falar algumas coisas que somente eu e ela estávamos orando e falando e ninguém sabia. E ele disse a seguinte frase: Deus tem um propósito para a tua vida. Você precisa ir. O ID está esperando. A gente, opa, é para nós. E aí ele falou assim, e você que está querendo condicionar o teu ID, o teu propósito, no dinheiro que você tem guardado, nisso minha esposa já estava aqui, chorando, Deus já estava falando com ela. Se você está achando que você vai conseguir se manter aonde você for por causa do seu dinheiro, a sua confiança não está no dinheiro, a tua confiança tem que estar em Deus.
E eu tô bem quietinho ali ouvindo a palavra e o apóstolo Géser falando assim, cutuca quem está do teu lado. E eu nada de cutucar, porque eu não sou doido. Eu não sou doido de ficar cutucando. Deus já estava falando, para que eu vou cutucar? E aí o que acontece? Ela só queria vir para Rio Preto, se a gente tivesse isso. O que aconteceu? Nós estamos aqui hoje. Existe mais uma igreja constituída nessa cidade. Eu não saí de Olímpia pensando em necessidade. Eu e minha esposa saímos de Olímpia. E o que definiu a nossa saída para cá significa propósito. A nossa história foi viver em cima de propósito. E você sabe o que acontece? Quem vive em cima de propósito, Deus honra. Sabe o que aconteceu? Quando eu disse que eu queria vir para Rio Preto, a empresa que eu trabalhava aumentou o meu salário para que eu pudesse ir trabalhar todos os dias. E eles custearam o ônibus e eu continuei trabalhando. Sabe como se chama isso? Deus suprindo necessidade de quem está debaixo do propósito. Eu profetizo sobre a tua vida que se você permanecer no propósito, Deus vai derramar a provisão necessária para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Se você crer, dá um glória a Deus e uma mão assim, ó, recebendo em nome de Jesus. Aleluia. Não se mova por necessidade. Não se mova por necessidade. Hoje, eu não trabalho mais onde eu trabalhava. Hoje, eu vivo por Deus. Por algumas coisas que Deus abre de portas na minha vida. Sabe como chama isso? Deus provê a necessidade. Você não pode caminhar. Se eu e você, se nós caminharmos em cima da necessidade, a gente sai do propósito. Imagina se eu tivesse pensado em dinheiro, eu não teria vindo para cá. E Deus, assim como Elias tinha um propósito na vida da viúva, que o profeta tinha que sair de um lugar e ir para o outro, eu vim para cá e Deus está cumprindo um propósito hoje na vida de muitas famílias. Você que está nos assistindo, você está vendo que Deus está cumprindo um propósito na tua família. Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai te levar em altos patamares em nome de Jesus. Então, aquilo que é o propósito tem me moldado, tem feito todas as extremidades ser preenchida com aquilo que está me moldando, querido. Nós estamos nos tornando a imagem de Cristo. Cuidado, hoje nós estamos vendo parte 3, discernindo os propósitos de Deus. E para você ter esse discernimento, você tem que olhar para a necessidade. Tem muita gente ali, ó, você vai ter uma proposta para ganhar mais. Muda de cidade, consulta Deus. Não toma decisão baseada no dinheiro. Dinheiro não define tua vida. Não seja como Elimeleque. Ah, agora você está indo numa igreja que é longe da sua casa. Dinheiro não determina nada, querido. O que determina é propósito. Deus tem propósito comigo nessa igreja? Tem. Se Deus tem propósito, Ele vai honrar. Não importa a distância. Não importa a distância. Deus tem propósito, Ele vai cumprir a palavra dele na minha vida. Ah, eu vou ter mais gasto, porque agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ei, você fazer parte da célula, você ir para a célula, você investir em vidas, você ir até as pessoas, você gastar dinheiro com telefone, isso tudo está dentro do propósito de Deus. Não olhe para as necessidades, senão o seu coração se corrompe. Você vai acabar se distanciando do propósito, você vai perder o propósito. Cuidado com suas orações, cuidado com aquilo que você pede. Sabe, queridos, vamos pedir para Deus, Deus, eu quero estar no teu propósito. Tem gente que vai falar assim, ó, eu nem sei qual é o propósito, mas eu quero estar. Amém. O profeta vai revelar na porta da tua casa qual que é o propósito, não tem problema. E se tiver que ser morrer, é melhor do que, porque Deus já sabe que é melhor você morrer do que você ficar vivo, você dando trabalho para os outros. Deus sabe o que faz. Não deixa as necessidades bater na porta da sua casa e você falar assim, agora eu vou ter que... Não, querido. Posso te falar uma coisa? Em nome de Jesus, se a necessidade está aumentando, eu estou te dando uma revelação para a tua vida. Se a necessidade está aumentando, é porque o inimigo está vendo que o propósito de Deus está se aumentando para a tua vida. E aí, se você não tiver discernimento espiritual, você joga fora o propósito de Deus. E o inimigo não é bobo. Para pensar. Você já viu em algum momento o diabo falar para Jesus assim, ó, transforma a pedra em pão? Não. Ele foi falar para Jesus transformar a pedra em pão, que hora? Que hora? A hora que Jesus teve mais fome. Pensa comigo, gente. Pensa comigo. A hora que ele teve mais fome, foi a hora que o diabo foi colocar a necessidade na cara dele. Se o inimigo está querendo seduzir você em cima das necessidades, é que ele reconhece que está chegando perto do propósito ser formado na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ministrar com você nessa noite. Eu quero pedir para que você, que Deus falou, em 3 aspectos. Você que está vivendo conflito, ou confronto, por causa da necessidade que está te confrontando para você sair do propósito. Eu vou orar por você.
Segundo, que eu também vou orar. Se você deixou de buscar o Senhor, deixou os caminhos do Senhor, deixou o teu ministério, deixou o arado que você trabalhava, saiu do propósito, eu também vou orar por você. E você que simplesmente mudou, né? Você falou assim, eu vou mudar, não quero mais, eu não estou aguentando a pressão das necessidades, também quero orar. Então, você que se enquadra em um dos três, ou dois, ou até nos três, eu queria te convidar você, aí onde você estiver, a ficar em pé agora, porque eu quero orar pela tua vida. No nome de Jesus. É um momento que você vai tomar posse agora. Quando a necessidade está batendo, e você está querendo entregar o propósito, ou você que já entregou o propósito por causa da necessidade, ou por causa do conflito, ou por causa da luta, do problema. Você está sem paz na alma em permanecer no propósito. E hoje você aprendeu que não importa se você vai ter paz na alma, importa você ter paz no espírito, saber que você está cumprindo a vontade de Deus. Pastor, eu estou sem paz na minha alma, então você fica em pé. Eu estou cumprindo o propósito de Deus, mas eu não tenho paz na minha alma. Por que você não tem paz? Porque as necessidades estão falando a todo instante para eu parar. Então é você que eu quero orar em nome de Jesus. Você pode ficar em pé aí onde você estiver, na sua casa, no Facebook, aí pelo Zoom, você que está nos vendo agora. E Deus precisa ver isso na tua vida. Eu quero pedir para que o Senhor trabalhe em nome do Senhor Jesus esse ponto para você agora. Pai, eu quero colocar cada vida agora, Pai, que não entendeu o propósito de Deus. E que muitas vezes as necessidades querem engolir o propósito, querem tirá-los do propósito. Meu Deus, fala em cada coração, no nome de Jesus, Pai. Nós vimos o Senhor Jesus chamando o traidor de amigo e chamando o amigo de Satanás, porque o Senhor a todo momento olhou não para as amizades, a todo momento o Senhor não olhou para as necessidades, a todo momento o Senhor olhou para o propósito. E nós queremos continuar olhando para o propósito. E hoje essa palavra nos ajude a discernir os propósitos. Pai, toque em cada vida agora que saiu, que parou, que entregou o arado por causa das necessidades ou por causa dos conflitos e confrontos. Que o Espírito Santo possa falar aos corações e falar para eles voltarem a colocar a mão no arado. Porque agora eles estão discernindo o propósito e que eles não andem mais em cima das necessidades. Que eles não façam como Elimeleque, que não pode ver dinheiro, que não pode, tudo vai ser medido por dinheiro, toda a parte espiritual é medida por dinheiro, ou por prosperidade, ou por necessidade. Não, nós nos medimos em cima da prosperidade, mas que venha cumprindo o propósito de Deus. E Deus, nós queremos cumprir o teu propósito. Pai amado, abençoa cada vida agora. Eu estendo as minhas mãos agora para cada lar que o Senhor falou, Pai, que muitas vezes pensa em desistir, que muitas vezes olha para as dificuldades financeiras, que olha para as necessidades, que não coloca Deus em primeiro lugar, mas que coloca sempre o trabalho, coloca as coisas dos afazeres em primeiro lugar, que não respeita o ano sabático da terra, que acha que não aconteceu nada e que não vai acontecer nada. Eu quero dizer que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai. E a partir de agora nós vamos dar o devido tempo para o propósito, que nós não vamos roubar o propósito de Deus e nem deixar com que nada roube o propósito de Deus, Senhor. Que nós vamos respeitar, Pai, e viver no teu propósito, confiar no Senhor, pela fé ter intimidade com o Senhor. Eu quero abençoar este culto, abençoar cada vida, abençoar cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vocês podem dar um aplauso, eu estou liberando.